Garçonete tocou violino e milionário descobriu que ela era virtuose do Carnegie Hall. Antes de começarmos esta linda história, quero que saibam o quanto vocês são especiais para mim. Por favor, se inscrevam no canal, isso me ajuda muito a trazer mais histórias emocionantes. E aqui vai um segredo. Eu respondo pessoalmente cada comentário. Contem nos comentários de onde estão assistindo. Adoro me conectar com vocês. Agora, vamos começar esta história extraordinária juntos. O aroma de alho e manjericão pairava no ar morno do Romanos, quando Emma Martinez equilibrou 3 pratos no braço esquerdo, a cafeteira fumegante na mão direita. Seus passos eram suaves, quase dançantes, entre as mesas do pequeno restaurante italiano perdido no centro de Chicago. Aos 25 anos, carregava uma elegância que o avental surrado não conseguia disfarçar. 2 anos servindo mesas. 2 anos contando cada centavo, enquanto seu violino permanecia silencioso no apartamento minúsculo. As aulas de música, os sonhos do conservatório, as audições para sinfonias, tudo isso parecia pertencer a outra vida, a outra pessoa. Na mesa 12, Alexander Stone cortava o risoto com precisão mecânica. Aos 36 anos, o bilionário da tecnologia discutia números com seu sócio, completamente alheio ao fato de que a jovem que reabastecia seus copos d'água já havia tocado no Carnegie Hall. Os números não mentem, dizia Alexander, o relógio caro capturando a luz das velas. Estamos falando de um aumento de 30% apenas no primeiro trimestre. Emma aproximou-se como uma sombra, invisível. Havia aperfeiçoado essa arte. Mover-se pelos fundos enquanto clientes abastados discutiam negócios milionários sobre seus pratos de massa. Nem sempre era fácil, especialmente quando seus dedos se moviam inconscientemente sobre a bandeja, como se fosse o braço de um violino. A memória muscular se recusava a deixá-la esquecer quem ela havia sido. Mais vinho? Perguntou suavemente, notando como Marcus, o sócio de Alexander, verificava o telefone obsessivamente. Por favor, respondeu Marcus, distraído. Na verdade, Alex, odeio interromper, mas Sarah está tendo contrações. O bebê está vindo antes do previsto. O semblante de Alexander mudou instantaneamente. Vai, terminamos isso amanhã. Parabéns, cara. Enquanto Marcus saía apressado, Emma observou os ombros de Alexander se curvarem ligeiramente. Por um momento, o empresário confiante pareceu quase solitário ali sentado. Ela já havia visto isso antes. Pessoas bem-sucedidas que tinham tudo, exceto alguém com quem compartilhar. Gostaria que eu embrulhasse seu jantar? Ofereceu gentilmente. Alexander olhou para ela pela primeira vez naquela noite. Realmente olhou. Havia algo em seus olhos, uma profundidade que o surpreendeu. Na verdade, não. Acho que vou ficar mais um pouco. Não é como se houvesse alguém me esperando em casa. Emma sentiu uma pontada de reconhecimento. Conhecia bem esse sentimento. Às vezes estar sozinho não é a pior coisa, disse, depois imediatamente se preocupou por ter se excedido. Desculpe, não queria... Não, está tudo bem, disse Alexander, e seu sorriso era genuíno. Você está certa. Embora eu tenha que admitir, comer sozinho em restaurantes sempre me faz sentir como se todos estivessem observando. Não estão, Emma o tranquilizou. A maioria das pessoas está ocupada demais com suas próprias histórias para notar as dos outros. Algo na voz dela o deixou curioso. Havia uma sabedoria ali que parecia mais velha que seus anos. Uma força silenciosa que o intrigou. Conforme a noite avançava, o restaurante ficou mais silencioso. Emma notou Alexander ainda sentado à sua mesa, ocasionalmente atendendo ligações, mas principalmente observando o mundo passar pela janela. Ela havia reabastecido seu café 2 vezes e trouxe uma fatia de tiramisu que ele não havia pedido. Você não precisa ter pena de mim, ele havia dito com um sorriso irônico. Não tenho, ela havia respondido. Só sei como é comer sozinho. Agora, enquanto limpava as mesas vizinhas, ela podia ouvi-lo em outra ligação de negócios. A voz tensa de frustração. Não era isso que havíamos acordado, ele estava dizendo. O cronograma estava claro desde o início. Ele esfregou a testa e Emma pôde ver o cansaço se instalando em suas feições. Quando finalmente desligou, ela se aproximou com um café fresco. Dia difícil, comentou. Alexander riu, mas não havia humor nisso. Tente ano difícil. Às vezes me pergunto se vale a pena. Todos esses negócios, todos esses números, mas qual é o sentido se você não tem ninguém para compartilhar as vitórias? Emma pausou enquanto servia. E sua família? Pais morreram quando eu era jovem. Construí minha empresa do nada, mas em algum lugar do caminho, esqueci de construir uma vida.
Ele olhou para ela novamente, dessa vez seu olhar era inquisitivo. E você? Família? Sonhos. A pergunta atingiu Emma como um golpe físico. Sonhos. Ela não falava sobre sonhos há tanto tempo. Eu tinha sonhos uma vez, disse baixinho, depois se conteve. Quer dizer, todo mundo tem quando é jovem, não é? Que tipo de sonhos? A mão de Emma se moveu inconscientemente para a garganta, onde um pequeno pingente de violino pendia escondido sob o uniforme. Música, sussurrou tão suavemente que ele quase não ouviu. Alexander se inclinou para a frente. Você é musicista. A dor que cruzou o rosto de Emma era inconfundível. Era, há muito tempo. O que aconteceu? Ela ficou quieta por tanto tempo que Alexander pensou que ela não responderia. Então, em uma voz mal audível, disse: A vida aconteceu. Meus pais morreram em um acidente de carro há 3 anos. Me deixaram sem nada além de dívidas e meu violino. Tive que escolher entre manter sua memória viva através da música ou me manter viva pagando o aluguel. O silêncio que se seguiu era pesado de compreensão. Alexander havia construído um império, mas reconheceu o peso de escolhas impossíveis. Sinto muito, disse e falava sério. Emma limpou os olhos rapidamente, profissionalmente. Está tudo bem, fiz minha escolha. Mas quando começou a se afastar, Alexander gritou atrás dela. Espere. E se você não tivesse que escolher? Ela se virou, esperança e medo lutando em sua expressão. Há um violino na parede ali, disse Alexander, apontando para a decoração do restaurante. Toque algo por uma gorjeta, uma grande gorjeta. O riso de Emma era trêmulo, incrédulo. Aquilo é só decoração. Provavelmente nem. Tente, disse Alexander simplesmente. O que é o pior que pode acontecer? Emma olhou para o violino montado na parede. Estava lá há tanto tempo que ela havia parado de vê-lo, como tudo mais que ela lembrava da vida que havia abandonado. Mas agora, sob o olhar encorajador de Alexander, parecia brilhar na iluminação suave do restaurante. Não posso, sussurrou, balançando a cabeça. Não toco há 3 anos. Meus dedos não sou quem eu costumava ser. Alexander se levantou, sua expressão gentil, mas determinada. Às vezes somos exatamente quem precisamos ser. Só não sabemos ainda. Com reverência cuidadosa, ele tirou o violino da exibição. Para sua surpresa, era real, empoeirado e negligenciado, mas real. A respiração de Emma se prendeu quando ele o estendeu para ela, e por um momento ela apenas olhou para ele como se pudesse desaparecer. O telefone do Sr. Romano, disse, a voz distante. Ele mencionou uma vez que pertenceu à sua avó. Ela tocava na terra natal. Então talvez estivesse esperando pelas mãos certas, sugeriu Alexander suavemente. Emma finalmente pegou o violino, e no momento em que tocou suas mãos, algo mudou em sua postura. Seus ombros se endireitaram, seu queixo se ergueu ligeiramente, e pela primeira vez desde que Alexander a observava, ela parecia pertencer exatamente onde estava. Ela testou as cordas. Estavam terrivelmente desafinadas, mas conforme começou a ajustá-las, seus movimentos se tornaram mais confiantes. A memória muscular, 3 anos dormente, começou a despertar. Devo avisá-lo, disse Emma, tentando um sorriso. Eu costumava tocar música clássica, formação de conservatório, não exatamente música de fundo para restaurante. Toque o que seu coração quiser tocar, respondeu Alexander, se acomodando de volta na cadeira. Emma fechou os olhos, passou o arco pelas cordas e a primeira nota preencheu o restaurante como uma oração. Era hesitante no início, trêmula, mas então seus dedos encontraram suas posições. E de repente ela não era mais Emma, a garçonete. Era Emma, a musicista, a garota que uma vez fez adultos chorarem com sua interpretação de Brahms. A melodia que fluiu do violino era de partir o coração e bela. Air on the G-string de Bach, mas tocada com uma vulnerabilidade que a transformou em algo completamente novo. Cada nota carregava o peso de sua perda, seu sacrifício, seus sonhos enterrados subindo à superfície. Alexander sentou-se transfixado. Já havia assistido inúmeros galas beneficentes, ouvido orquestras profissionais, possuía gravações dos maiores músicos do mundo. Mas isso, esse som cru, honesto e dolorosamente belo de uma garçonete de 25 anos em um pequeno restaurante italiano, isso era diferente. Isso era uma alma falando diretamente com outra alma. Enquanto Emma tocava, lágrimas desciam por suas bochechas, mas ela não parou. 3 anos de luto suprimido, de sonhos adiados, de se sentir invisível, derramaram através de seus dedos. Quando a última nota desvaneceu, o silêncio era profundo, sagrado. Emma abriu os olhos para encontrar Alexander olhando para ela em completo espanto. Meu Deus, murmurou Alexander, a voz mal audível.
Quem é você? Emma baixou o violino, suas mãos ainda tremendo. Eu disse, sou ninguém. Sou apenas. Não, Alexander se levantou abruptamente. Ninguém não toca assim. Isso foi uma das coisas mais belas que já ouvi. Os poucos clientes restantes haviam parado suas conversas para ouvir, e agora começaram a aplaudir suavemente. O próprio Sr. Romano emergiu da cozinha, seu rosto envelhecido vincado de emoção, enquanto olhava para o violino de sua avó, nas mãos capazes de Emma. Minha nona teria amado isso, disse em seu sotaque italiano carregado, limpando os olhos. Ela sempre disse que seu violino estava esperando o espírito certo para despertá-lo novamente. Antes que Emma pudesse responder, o telefone de Alexander tocou. Era Margaret Cheng, diretora do Programa de Desenvolvimento Jovem da Sinfonia de Chicago. Alexander retornou à mesa com uma expressão que Emma não conseguiu decifrar. Excitação, misturada com algo mais profundo. Margaret Cheng quer conhecê-la, disse simplesmente. Enviei uma gravação. Ela ouviu enquanto conversávamos. Fez uma pausa, observando o rosto de Emma cuidadosamente. E ela quer oferecer uma vaga no programa de artistas emergentes. Bolsa integral, mais auxílio moradia. As palavras pairaram no ar entre eles como algo frágil e precioso. Isso é impossível, Emma sussurrou. Não quando você toca assim, disse Alexander gentilmente. E não quando você tem alguém disposto a testar seu caráter além de seu talento. Os olhos de Emma se encheram de lágrimas novamente. Mas estas eram diferentes. Por quê? Ela sussurrou. Por que faria isso por uma estranha? Alexander ficou quieto por um momento, considerando sua resposta. Porque esta noite você me lembrou de algo que eu havia esquecido. Sucesso não é apenas construir algo grande, é reconhecer algo belo quando você vê e ter coragem para protegê-lo. Sr. Romano se aproximou com um pequeno pacote embrulhado, pressionando o estojo do violino nas mãos de Emma. Leve isso. Nona sempre disse que seu violino saberia quando encontrasse seu verdadeiro lar. Emma abraçou o estojo contra o peito, impressionada com a bondade de quase estranhos que, de alguma forma, viram seu valor quando ela mesma não conseguia vê-lo. Direi que tocarei novamente, prometeu Emma, e pela primeira vez em 3 anos, ela falava completamente sério. Enquanto saíam do Romanus juntos, Emma carregando seu violino e Alexander carregando uma leveza que não sentia há anos, nenhum deles poderia ter previsto como esse encontro casual floresceria em uma amizade que mudaria ambas as suas vidas. 6 meses depois, quando Emma tocou seu solo de estreia com a Sinfonia de Chicago, ela dedicou sua apresentação ao estranho que acreditou em sonhos quando eu havia esquecido como sonhar. Alexander, sentado na primeira fileira com lágrimas nos olhos, sabia exatamente o que ela queria dizer. Às vezes a música mais bela vem dos lugares mais inesperados, e às vezes tudo o que precisa é de uma pessoa acreditando em você para mudar tudo.